Você já parou para pensar que muitas das suas orações podem não estar chegando a lugar nenhum? E se por trás de tanto falar Deus estivesse esperando apenas que você ouvisse? Muita gente despeja palavras ao céu como quem joga pedras num poço sem fundo, mas conversar com Deus é bem diferente de falar sozinho. Eu mesmo já vivi isso. Houve noites em que chorei orando pedindo respostas, implorando socorro. Mas era como se tudo ficasse no ar. Como se Deus não estivesse ouvindo. E foi nesse silêncio que aprendi que oração não é monólogo. É diálogo com o Criador. A Bíblia mostra isso claramente. Quando Samuel ouviu a voz de Deus pela primeira vez, em 1 Samuel 3 versículo 10, a palavra diz: Então veio o Senhor, e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Samuel não despejou palavras. Ele ouviu. Hoje quero te mostrar como conversar com Deus de verdade. Não é fórmula mágica. É encontro real com o Altíssimo. Quando alguém fala sem parar, sem ouvir, sem dar espaço, isso não é conversa. É desabafo. E muitos cristãos têm confundido desabafo com oração. Falar com Deus não é despejar palavras no vento, nem repetir frases decoradas. É abrir o coração e estar pronto para ouvir a voz dele, mesmo que venha no silêncio. Eu me lembro de um dia em que entrei no meu quarto, fechei a porta e comecei a orar desesperado. Eu queria respostas imediatas. Falei e quanto mais eu falava, mais vazio me sentia. Até que, cansado, simplesmente calei. Foi nesse exato momento que senti uma paz tão forte que me quebrou por dentro. Não veio voz audível. Veio presença. Foi ali que entendi: Deus fala no silêncio também. Jesus ensinou isso claramente em Mateus 6 versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Perceba, ele não disse fala sem parar. Ele disse, entra no secreto. O secreto é o lugar onde a alma se cala e o espírito escuta. Quando você conversa com Deus, não está diante de um eco vazio. Está diante de um rei. Não é qualquer conversa. É audiência com o Todo-Poderoso. Você não fala com ele como fala com qualquer pessoa na rua. Você se apresenta diante do trono de graça, com reverência e fé. Muita gente se frustra nas orações porque trata Deus como um atendente espiritual. Entrega pedidos, reclama, exige respostas rápidas. Mas Deus não é servo, ele é Senhor. Conversar com ele é ouvir sua vontade, não apenas impor a nossa. Na vida prática, isso se reflete no jeito que você ora. Por exemplo, ao invés de dizer Senhor, faz isso por mim agora, diga Senhor, qual é a tua vontade sobre isso? Quando você ora assim, você abre espaço para Deus conduzir, e não apenas executar ordens humanas. E é exatamente nesse ponto que muitos perdem a conexão com o céu. Oram, mas não ouvem, clamam, mas não escutam e acham que Deus está distante. Quando, na verdade, Ele está apenas esperando o silêncio do coração para falar. No secreto, Deus não compete com o barulho da sua ansiedade. Ele fala quando você finalmente para. Silêncio, essa é uma palavra que incomoda muita gente. Vivemos cercados de barulho, celular apitando, TV ligada, pensamentos gritando. E no meio desse caos tentamos falar com Deus. Só que Deus não fala na gritaria da alma. Ele fala na calma do espírito. Eu já passei por momentos em que sentia que Deus estava em silêncio e confesso isso me assustava. Achava que Ele tinha me deixado sozinho. Mas, com o tempo, percebi algo poderoso. O silêncio de Deus não significa ausência, significa direção. Foi no silêncio que Ele me ensinou a discernir a sua presença. Não pelas palavras, mas pela paz. A Bíblia mostra isso com clareza em 1 Reis 19. Quando Elias estava aflito, Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo uma voz mansa e delicada. Não foi no vento, nem no terremoto, nem no fogo. Foi numa voz mansa e delicada. Elias não precisou gritar para ouvir Deus, precisou se calar. No mundo espiritual, o silêncio tem peso.
Quando você se cala, você permite que o Espírito Santo fale. Você dá espaço para que a vontade de Deus seja revelada, não a sua. Conversar com Deus é mais ouvir do que falar. É estar sensível ao que Ele está dizendo, mesmo que não seja audível aos ouvidos, mas perceptível ao coração. Na prática, isso significa que você precisa aprender a se desligar por alguns minutos. Deixar o celular longe. Fechar os olhos. Respirar fundo. E ficar quieto. Porque é nesse silêncio que o Espírito sussurra verdades que nenhuma palavra humana conseguiria explicar. Jesus, muitas vezes, se afastava das multidões para orar sozinho. Não era por fraqueza, era por intimidade. Ele se retirava para lugares silenciosos porque sabia que ali, no particular, estava a conexão direta com o Pai. Enquanto o mundo grita, Deus sussurra. E somente quem cala ouve. E aqui vai uma verdade que poucos têm coragem de admitir. Muita gente ora, mas não tem comunhão com Deus. Muita gente fala, mas não conhece a sua voz. E isso acontece porque o silêncio não foi praticado porque a pressa tomou o lugar da intimidade. Mas quando você aprende a ouvir a voz mansa e delicada, a sua fé se transforma. Sua oração deixa de ser grito no vazio e se torna encontro com o Rei. Orar não é um ritual. Não é um horário marcado numa agenda espiritual. Orar é se relacionar com Deus. E relacionamento não se constrói com pressa, não se sustenta com frases repetidas. Relacionamento verdadeiro nasce de intimidade. Houve um tempo em que eu tratava a oração como um relatório diário. Chegava diante de Deus, falava tudo de uma vez, despejava pedidos, chorava e pronto, ia embora. Mas um dia, percebi que não estava conhecendo a Deus, estava apenas tentando ser ouvido. Foi aí que tudo mudou. Quando comecei a me calar, comecei a perceber algo que nunca tinha sentido. A presença dele não estava só nas respostas, estava no tempo que passávamos juntos. Jesus deixou isso evidente quando disse em João 15 versículo 15, Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Ele não nos chamou para uma relação distante, ele nos chamou de amigos. Amigos conversam. Amigos ouvem. Amigos confiam no silêncio. Quando a oração vira relacionamento, você deixa de orar apenas quando está desesperado. Você passa a orar porque ama estar com Ele. Você fala, mas também ouve. Você pede, mas também se rende. Você não corre para Deus só no dia da tempestade, mas caminha com Ele mesmo quando tudo parece calmo. Na prática, isso transforma completamente a forma como você vive. A ansiedade diminui, porque você aprende a descansar na voz dele. O medo enfraquece, porque a presença constante de Deus se torna seu refúgio. E a fé se fortalece, porque você não depende mais de sinais visíveis para crer. Deus nunca quis ser apenas um ouvinte dos seus problemas. Ele sempre quis ser seu pai, seu amigo, seu conselheiro. Quando você para de despejar palavras e começa a conversar com ele de verdade, algo dentro de você muda. Essa mudança não acontece de um dia para o outro. É construída dia após dia, no secreto. É como aprender a reconhecer a voz de alguém amado no meio da multidão. Quanto mais você busca, mais sensível você se torna à presença dele. Na Bíblia, vemos Jesus chamando seus discípulos para perto. Não apenas para ouvi-lo, mas para estar com ele. A presença era o centro. A oração nasce da presença e a presença transforma a oração. E é exatamente aqui que muitos param no caminho porque querem respostas, mas não querem relacionamento. Querem milagres, mas não querem intimidade. Querem Deus como um botão de emergência e não como Pai. Mas quando você decide se aproximar, tudo muda. A oração se torna o lugar onde a alma descansa e o coração se aquece. É ali que você deixa de ser espectador e se torna filho. Quando eu parei de orar como quem joga palavras no vento e comecei a conversar com Deus de verdade, tudo mudou dentro de mim. A ansiedade que me dominava começou a ceder lugar a uma paz que eu não conseguia explicar. A sensação de solidão foi substituída por uma presença constante, forte, silenciosa, mas real. Não foi uma mudança mágica. Foi profunda. Começou no coração. Eu passei a perceber Deus nas pequenas coisas, no nascer do sol, no silêncio da madrugada, na palavra que ardia no meu peito. Antes, eu falava muito e ouvia pouco. Agora, eu ouvia muito e falava o necessário. E quanto mais eu ouvia, mais eu confiava.
A palavra confirma isso em Filipenses 4 versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Essa paz não vem de palavras jogadas ao céu, vem de relacionamento verdadeiro. Quando você aprende a conversar com Deus, sua vida espiritual deixa de ser rasa. As suas orações não batem no teto, elas tocam o trono. A fé deixa de depender de emoções e passa a se firmar em convicção. Você começa a entender que Deus não está em silêncio para te punir, Ele está em silêncio para te moldar. Na vida cotidiana, essa transformação aparece de forma muito prática. As decisões deixam de ser guiadas pelo medo e passam a ser guiadas pela confiança. Você não se desespera mais diante do impossível porque aprendeu que a voz de Deus é mais forte que qualquer tempestade. E mesmo quando não há resposta imediata, você sente que Ele está lá. Conversar com Deus muda a forma como você enxerga tudo. Muda a forma como você enfrenta as lutas, como lida com o sofrimento, como reage à dor. Você aprende a parar, ouvir e obedecer. E nessa obediência silenciosa, nasce uma força que o mundo não entende. E é aqui que muita gente tropeça, quer ouvir Deus apenas nos grandes sinais. Mas Deus fala no secreto, no simples, no quieto. Ele não precisa gritar. Ele sussurra e quando você se acostuma com esse sussurro, nenhuma tempestade te abala. Essa mudança é libertadora. Porque quando você passa a ouvir Deus, você para de depender de opiniões humanas para viver. Você para de correr atrás de respostas desesperada e começa a caminhar com segurança, mesmo sem entender tudo. Porque a voz dele basta. E quando essa transformação acontece, você nunca mais ora da mesma forma. Nunca mais vive da mesma forma. Porque Deus deixa de ser distante e passa a ser o centro. Se você chegou até aqui, entenda uma coisa: Deus não quer apenas ouvir palavras soltas subindo ao céu, Ele quer você. Ele quer o seu coração. Quer o seu tempo. Quer a sua atenção. Ele quer conversar com você, e não ser tratado como um botão de emergência. O tempo está passando, e há muita gente que ora, mas não tem intimidade. Fala, mas não conhece a voz de Deus. Está na igreja, mas o coração vive distante. E isso é perigoso. Porque a fé sem intimidade se torna frágil, se quebra no primeiro vento contrário. Hoje, você tem uma escolha diante de si: continuar despejando palavras sem direção, ou aprender a se calar, ouvir e conversar com o Pai de verdade. Jesus disse em João 10 versículo 27, As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Quem conhece a voz de Deus nunca mais anda perdido. Não espere a dor apertar para dobrar os joelhos. Não espere a tempestade chegar para tentar ouvir a voz dele. Comece hoje. No seu quarto. No seu silêncio. No seu coração. Porque é ali no secreto que Deus fala. Se essa mensagem tocou seu coração, eu quero fazer um pedido muito especial. Curta esse vídeo agora mesmo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma palavra que possa fortalecer a sua fé. Cada clique seu ajuda essa mensagem a alcançar outras vidas que precisam ouvir isso. E se esse vídeo realmente falou com você, escreva nos comentários: Senhor, eu quero aprender a ouvir a tua voz. Ou, se quiser, compartilhe um testemunho. Suas palavras podem ser a resposta que alguém está buscando hoje. Não se cale. Escreva. Testemunhe. A oração verdadeira não é um ritual, é um encontro com Deus. E quando você aprende a conversar com Ele, tudo muda. A escuridão perde força. A tempestade se cala. E a sua alma encontra descanso. Que Deus fortaleça sua fé, acenda a chama da intimidade e abra os seus ouvidos espirituais. E antes de sair, não esqueça: curta, inscreva-se, compartilhe e assista também ao próximo vídeo do canal. A palavra de Deus precisa continuar ecoando até os confins da terra. Se você sente que suas orações estão paradas no teto, este vídeo é para você. E antes de continuarmos, faça algo muito importante: deixe seu like agora, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar vidas que estão clamando em silêncio, e se inscreva no canal para que a palavra continue viva no seu coração todos os dias. Aqui, falamos de fé real, de Bíblia, de profecias e de transformação verdadeira. E se esse vídeo tocar o seu coração, escreva nos comentários: Senhor, eu quero aprender a te ouvir.
Não tenha vergonha. Cada palavra escrita aqui pode se tornar um testemunho. Pode ser o início de um mover poderoso de Deus na sua vida. Deus te abençoe e que você aprenda a ouvir a voz dele ainda hoje.